nós, né? Eu agora vou passar a palavra para a doutora Kaline Trevisani, para a sua explanação. Boa noite. Eu sou médica da Secretaria de Saúde e sou pessoa com a síndrome de Ehlers-Danlos, com diagnóstico há 1 ano. E há 1 ano eu estou afastada da secretaria por conta da doença. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, na verdade, e a partir dela eu vou fazer algumas perguntas e algumas considerações. A síndrome de Ehlers-Danlos, na verdade, ela não é uma doença só, ela é uma doença que vem associada, que na verdade se divide em 15 síndromes e que normalmente vem com várias doenças juntas. Ela não vem sozinha, ela vem com uma doença autoimune, com uma síndrome mastocitária, ativação mastocitária, vem com sintomas de desautonomia. Então, ela não é única, ela vem com outras doenças juntos. Uma das características da doença, na verdade, ela é uma doença do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, se tirar a água do corpo, ele fica correspondendo a cerca de 80% do seu corpo. Então, significa que essa doença ela pode estar em qualquer lugar. Você pode manifestar sintomas tanto no olho, no dente, no músculo, no tendão, em tudo. Praticamente tudo. E ela tem como uma das características que representa a doença, na verdade, a hipermobilidade articular, a hiperelasticidade, a dor e a fragilidade cutânea. Acontece que uma das características que fica muito marcada para os médicos que se formam durante a formação acadêmica é a hipermobilidade e a hiperelasticidade, que são características comuns da síndrome de Ehlers-Danlos clássica. Como eu disse, são 15 tipos. E acontece que a hipermobilidade ela pode acometer de 5% a 55% de uma população. Então, significa dizer que mais da metade de uma população de uma determinada região pode ter hipermobilidade. E isso acontece a fazer falsos julgamentos, digamos assim, ou julgamentos errôneos de serviços, inclusive serviços de referência no DF, de que a síndrome de Ehlers-Danlos é uma doença benigna, quando, na verdade, ela é uma doença causadora de sintomas extremamente incapacitantes e graves. Ela vem com, como eu disse anteriormente, com sintomas de desautonomia, que é a incapacidade, inclusive, de ficar em pé em filas e por conta de queda de pressão ou de taquicardia. Vem associada com fadiga crônica, que, apesar do preconceito com relação ao nome, ela não é exatamente um cansaço que eu tenho depois que terminou o trabalho. É um cansaço extremamente insuportável, sendo muitas vezes considerado preguiça. Dentre outras coisas, a gente tem a fadiga crônica associada a diversas outras doenças raras, como o próprio lúpus, a esclerose múltipla e outras doenças mais. A síndrome ela não é uma doença benigna. Entre as sintomatologias graves, a gente pode apresentar aneurisma de aorta, aneurisma cerebral e na sede vascular nós temos, inclusive, rupturas espontâneas de órgão com a expectativa de vida em torno de 48 anos. Desculpa. Não. Pode deixar. É muito complicado quando você tem uma formação inadequada. Quando as pessoas julgam as doenças por imagens radiológicas, por
sintomas, ou melhor dizendo, sinais que você pode ver. Que quando você não pode ver, você acaba por julgando a pessoa como falácia, como Munchausen, como vitimista. E isso é muito complicado, porque cada dia mais a gente pensa que as doenças elas vão surgindo, entre aspas. Na verdade, a gente vai descobrindo as doenças e a formação acadêmica ela não evolui. A gente continua formando os médicos da mesma forma que eram formados há 30 anos atrás, com diferencial. Há 30, 50 anos atrás, o médico formado, ele saía da faculdade de medicina sabendo fazer uma boa anamnese e um exame físico completo. Hoje, mal se faz uma história. Você tem 15 minutos de atendimento, 20 minutos de atendimento para fazer uma história de um paciente que tem um acometimento em 80% do corpo. Como você faz um atendimento desse? Você não consegue. E aí, você, além de não ter mais a agilidade, né, o tempo disponível para fazer a anamnese e o exame físico, isso deixou de ser primário, passou a ser secundário, porque o que importa é o exame de imagem, é o exame de sangue, que nem sempre vai dar o resultado. O médico que atende o paciente na área primária de saúde, nas áreas básicas de saúde, são médicos que vão suspeitar do diagnóstico do paciente que tem uma doença rara. Eles precisam saber o mínimo, o básico, para que eles possam estar suspeitando de doença. A gente tem uma referência, uma estimativa de que 13 milhões de pessoas teriam uma doença rara no Brasil. Eles estão diagnosticados. A gente tem um sistema de informatização hoje. Onde estão esses doentes? A gente não sabe nem qual é o lugar que a gente precisa investir mais, porque a gente não tem isso catalogado. A gente, mesmo que tivesse, eles estão perdidos, porque os próprios profissionais de saúde não conseguem fazer o diagnóstico, não conseguem pensar num doente raro, porque não foram treinados a isso. A doença rara, 13 milhões de pessoas, é raro, realmente é raro. É raro um indivíduo, mas não um grupo populacional. Eles não são raros. Então, se você pensar que são 13 milhões de pessoas, eu vou pegar um paciente raro, com certeza. Mais de uma vez, várias vezes. E eu vou deixar passar. Eu vou tratar um paciente que tem uma doença como síndrome de Ehlers-Danlos como fibromialgico, porque eu não consigo pensar que o fato dele ter dor não quer dizer que ele não tenha uma outra doença. Então, eu posso ter uma porcentagem enorme de fibromialgicos, por exemplo, com diagnóstico errado. Eu não tenho isso. Eu não tenho esse dado. Eu não sei. Quando falam para mim que existem 13 milhões de pessoas com a possibilidade de ter doença rara, nós temos que lembrar que a gente tem formados 300 geneticistas no país. Isso daria em torno de 40 mil pacientes por geneticista. 40 mil pacientes por geneticista. Se a minha conta não estiver errada. Eu não sou muito boa de matemática, afinal de contas eu estou na área de saúde. Mas, enfim. Desses 40 mil pacientes, um centro de referência dá conta de atender 40 mil pacientes? Como funciona isso? Isso é uma dúvida que eu tenho, na verdade, com relação, inclusive, à formação das pessoas que vão estar dentro desse centro de formação. A Portaria 199 direciona de que centros de referência, na verdade, centros especializados, deveriam ter pediatras, clínicos gerais, neurologistas e geneticistas, além de nutricionistas, fisioterapeutas e etc. Como serão os profissionais de saúde que vão atender nesses locais, que não tiveram formação para atender pacientes raros? São coisas que eu não vejo a gente pensar, mas, na verdade, as pessoas que vão estar atendendo não tiveram nenhuma experiência com eles. E como é que eles vão chegar para fazer esse atendimento? E aí, de novo, pensando no doente que está chegando na porta de entrada,
que teria uma unidade básica de saúde, uns médicos de família. Esses médicos que não estão treinados para reconhecer, eles estão treinados também para acompanhar, porque a portaria 199 nos refere isso, né, de que o médico, o profissional de saúde, fisioterapeuta, eles nas unidades básicas deveriam ter capacidade, competência de estar fazendo um acompanhamento desse paciente de uma forma básica mesmo, porque eles vão ter diarreia também, eles vão ter pneumonia também. E eu vou fazer o quê? Eu vou levar ele lá para o centro terciário para tratar a pneumonia, a diarreia dele. Eles têm que ter um manejo, algum tipo de treinamento para que ele possa, no mínimo, oferecer um mínimo para o paciente. O paciente que tem síndrome de Ehlers-Danlos, por exemplo, ele é um paciente, digamos, como a gente é tratado como poliqueixoso, porque a gente tem um acometimento de diversos órgãos. Esse paciente, ele vai várias vezes no médico de família e ele precisa de acompanhamento. Mas as medicações que a gente usa para dor, por exemplo, não são as mesmas medicações que são indicadas para o paciente que tem fibromialgia, que tem uma dor de espondilite anquilosante. As medicações não têm o mesmo efeito colateral, não têm os mesmos efeitos que fazem nas outras pessoas. Porque receptor para a medicação também é feito de colágeno. As alterações, inclusive reações medicamentosas, são diferentes. E eles estão preparados para pensar no diferente? A gente tem que ser treinado para pensar no diferente. Isso faz parte, porque a gente vai lidar com o diferente todo dia. Com relação ao atraso no diagnóstico, a síndrome de Ehlers-Danlos tem, em média, 20 anos de atraso no diagnóstico. 5 foi, se eu não me engano, o número de especialistas que disseram que a média dos pacientes chegariam. A gente passa em 8. Porque a quantidade absurda de sintomas que a gente tem, a gente fica saltando de médico em médico. E o atraso no diagnóstico, assim como para qualquer doença rara, causa a exacerbação dos sintomas e a iatrogenia, que é muito comum, prejudica a saúde das pessoas, não só as pessoas com doença rara, mas as pessoas com a síndrome de Ehlers-Danlos. E muitas vezes, as pessoas com a síndrome de Ehlers-Danlos são diagnosticadas quando rompe um órgão. E esses pacientes, eles correm risco de vida, porque eles não foram diagnosticados de forma precoce. E com relação às peculiaridades da síndrome de Ehlers-Danlos, os profissionais de saúde, eles precisam ser capacitados. A fisioterapia, a nutricionista, desculpa, esqueci seu nome, Bárbara, falou que a nutricionista é o segundo no ranking dos pacientes com síndrome metabólica. A fisioterapia é o segundo para a gente. Porque a gente não tem tratamento. A gente tem medida paliativa. Dor, fisioterapia, canabidiol, lidocaína. E apenas uma medicação moduladora da dor com indicação real de ser feita para o paciente com síndrome de Ehlers-Danlos. E nada disso, com exceção da fisioterapia, está inclusa no... É dada pelo SUS. A gente precisa de órtese, a gente precisa de roupa especializada para manter a articulação no local. Isso é muito caro. Suplementação alimentar. São medicamentos não, né? Que não é medicamento, enfim, é suplemento. Não é custeado pelo governo. Isso é muito oneroso. A gente usa bengalas, usa cadeira de roda, usa andador. E isso a gente usa, eventualmente, variando ao longo do dia. Porque como a gente tem fadiga, eu posso acordar bem e não precisar da cadeira de rodas. E não precisar do andador. Até dezembro eu estava na cadeira de rodas. E, de repente, você, com o andar do dia, o cansaço, a fadiga, a desautonomia, você não aguenta dar mais um passo. E precisa de ter um apoio. Então, isso é muito difícil, inclusive, para o médico que te avalia, né, para te dar um atestado e um documento de pessoa portadora de deficiência. Porque como assim você é deficiente de
tarde de manhã você não é. Então, a avaliação biopsicossocial, que ainda não é obrigatório e que está em discussão, inclusive na Câmara, enfim, por conta, né, de posicionamento contrário, a avaliação biopsicossocial, a avaliação biopsicossocial para o paciente raro, ela é fundamental. Porque não só a síndrome de Ehlers-Danlos tem fadiga, como eu disse, outras doenças também têm. Então, para a gente, é muito importante. E voltando à questão dos custos, você vai lembrar da Previdência Social, que foi feita uma reforma recentemente. E pessoas como eu, que aos 39 anos de idade, de repente se veem limitadas em plena idade produtiva, e é normalmente quando há a manifestação das doenças mais geneticamente mais tardias, para essas pessoas, dá medo, porque o custo de se tratar é muito alto, é muito oneroso, é muito dispendioso, é tenebroso o futuro, porque se adoecer e precisar de alguma forma se aposentar, como vai sustentar tudo isso? A gente brinca que para ser portador da síndrome de Ehlers-Danlos é preciso ser rico. É preciso ser rico porque para ser atendido no hospital, por exemplo, HUB, o único local no Distrito Federal que tem médico especialista em dor com conhecimento adequado para a síndrome de Ehlers-Danlos, a espera de 1 ano. 1 ano. Só tem um médico no ambulatório de dor. E o restante que trabalha é voluntário. As pessoas vão lá e trabalham de trabalho voluntário, tem período de férias, que segue o calendário da universidade, porque as pessoas que trabalham dentro do ambulatório normalmente são vinculadas à universidade, alguns são vinculados à universidade. Então, a pessoa fica 1 ano, espera 1 ano, ela entra, ela é treinada para cuidar e fazer os seus exercícios, e ela precisa receber alta para entrar outros, para fazer o mesmo ciclo, para ser treinado, para poder... E esse acompanhamento ele acaba não existindo de uma maneira longitudinal. Porque uma pessoa, para dar conta dos pacientes com dor, de fibromialgia, de esclerose múltipla, de doença falciforme e de Ehlers-Danlos, é muito pouco. É um ambulatório que precisava ser maior, mas que, infelizmente, não tem como no momento. Porque, mesmo que fosse maior, a capacitação profissional para atendimento do paciente com a síndrome de Ehlers-Danlos é muito deficitária. E aí você me pergunta por quê? Na verdade, de novo, a síndrome de Ehlers-Danlos ela tem como característica a hipermobilidade. E a hipermobilidade não é doença, ela é uma característica como a cor do olho, como a cor do cabelo, como a cor da pele. E ainda assim, por isso, é considerada por alguns médicos como doença benigna, que não tem nada. E aí isso remonta ao início do século, na verdade, do século passado, quando foi feito o diagnóstico, e o relato das pessoas que descobriram Ehlers e Danlos era de que são pessoas de circo, porque hipermobilidade, botar o pé na cabeça, puxar a pele, pessoas de circo. E isso ainda perpetua na cabeça de muito centro formador, de que não tem nenhum malefício botar o pé na cabeça. E que não causa lesão, ao contrário. Causa lesão, machuca, lesiona a articulação. E o exercício que é feito para recuperar a musculatura desses pacientes é muito diferente do que seria feito para qualquer outro doente. E a hipermobilidade
pode atingir até 55% da população. E a gente está lesionando as pessoas. Porque 55% da população está fazendo exercício de forma errada. E aí você tem um paciente que não melhora nunca do processo de dor e você não sabe por quê. Porque ninguém sabe reconhecer o que é um paciente hipermóvel. Isso é medida de saúde pública, inclusive. Se é 55% da população, isso é medida de saúde pública. Com relação ao prognóstico dos pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, o prognóstico ele é imprevisível, ele pode variar de pessoa para pessoa. Varia não só pelo que a pessoa recebeu ao longo da vida com relação à atividade física, sedentarismo ou não, alimentação melhor ou não, e a própria síndrome que ele manifesta. Muitos de nós somos muito afetados e as atividades laborais são muito prejudicadas. E aí essas limitações acabam gerando um afastamento do trabalho no momento em que está começando a trabalhar ou quando ele está já no trabalho. Isso onera o Estado. O diagnóstico precoce dos pacientes, principalmente dos pacientes que manifestam a síndrome de forma as doenças de forma tardia, desonera o Estado. Porque você consegue fazer prevenção. Você consegue, às vezes, oferecer um tratamento. Às vezes, só medida paliativa, mas ele não evolui. Então, o diagnóstico precoce, na fase da infância, seja lá qual for a doença rara, pode prevenir piora clínica e pode dar uma qualidade de vida muito melhor. Com relação à questão ainda do prognóstico, né? Normalmente a gente é acometido a partir dos 20 anos, começam os sintomas, mas eles podem acometer crianças e adolescentes. E os adolescentes, eles começam muito com a questão da puberdade. E os hormônios alteram muito a elasticidade. Os tendões, eles ficam muito frouxos. E o que acontece eu vou dar um exemplo. A gente tem uma menina de 17 anos que recentemente foi atendida no hospital particular da cidade com um quadro de desmaio, alteração da fala e tetraplegia. E, de repente, no manuseio do pescoço, ela voltava a falar normal, a andar e a fazer tudo. Ela tem uma hipermobilidade cervical e cada vez que ela mexe o pescoço, as cervicais C1, C2, elas vão deslocando e eventualmente pressionam a medula, eventualmente comprime um nervo, eventualmente vai um vaso e a sintomatologia dela varia. Ela recebeu alta, ela quase foi expulsa do hospital. Ela recebeu alta desmaiando na porta do hospital porque ela foi tratada como doente psiquiátrica. Quando, na verdade, ela tem uma alteração na base do crânio que favorece toda a sintomatologia. Isso diz respeito aos doentes raros, porque ela é uma. Isso não acontece só com ela, isso acontece todo dia. E não é pouco. Até que se chegue a um diagnóstico, até que se chegue ao tratamento, isso é cruel. E acho que é isso que eu tinha para falar. Eu agradeço e eu espero que, na verdade, assim, eu levantei algumas coisas e eu queria muito que entender como vai ser a questão do hospital de referência. Eu queria muito compreender, inclusive, a questão da formação dos profissionais que vão atender lá. E eu queria entender também se esse hospital de referência ele vai servir para todas as doenças e como é que vai ser feito isso. Porque algumas doenças elas têm peculiaridades. E isso é importante pensar também. E com relação,
Inclusive, eu queria só fazer um adendo. Alguns pacientes... Foi você, Caliane, né? Aliás, parabéns, viu? Porque empatia é muito comum do pediatra. Eu também sou pediatra. Eu acho que a empatia a gente encontra... É difícil encontrar, na verdade. Eu acho que, no fundo, não é todo mundo que sente o que o outro está sentindo e tem essa relação de respeito pelos pacientes raros. E, como a Bárbara falou, né, ser profissional de saúde que trabalha com raro é raridade mesmo. E é por isso a minha preocupação e o meu querer entender como é que serão os profissionais que vão atender nessas unidades. Porque se eu vou aumentar o número de pacientes, se eu vou ampliar também a questão dos profissionais que vão estar lá. E os profissionais não foram preparados para isso. Tem alguns centros de referência nesse distrito, né, no Distrito Federal, que, inclusive, eles não aceitam mais pacientes com a síndrome de Ehlers-Danlos. Eles leem e já escrevem de volta dizendo que nós não atendemos essa patologia, porque é uma patologia que não tem cura, não melhora a estatística, o paciente que chega é paciente para a vida toda, e eles não querem. Então, isso de novo, é desrespeito ao paciente raro, em pleno mês de raro, receber um documento assim é muito triste. Sim. Acho que é isso, gente. Obrigada, viu? Muito obrigado, doutora Kaline, pelo seu depoimento, sua indignação também. Eu acho que essa audiência pública se presta a isso, é um primeiro passo, talvez do primeiro passo do Poder Legislativo, porque os raros, as familiares dos raros já deram vários passos ao longo de sua história e para a gente poder caminhar até aqui e chegar numa casa legislativa que quer ajudar, seja com recursos, seja com a disposição de normativos, seja com a parte pessoal, mais nutricionistas, fisioterapeutas, mas, obviamente, com a preparação. Mas penso também que se a gente não tentar, né, nós vamos continuar com as mesmas deficiências de diagnósticos atrasados, de preconceito, que isso realmente é inconcebível, é algo... por isso que a gente elogia, como eu elogiei o caso da doutora Caliana, esse envolvimento, porque o paciente não pode ser nunca uma estatística, um número. Então tem que ter esse envolvimento. Agradeço o seu depoimento corajoso, elucidador dessa síndrome tão específica, e a gente vai seguir trabalhando aqui aí numa sede diferente, que é a frente parlamentar, com reuniões periódicas, o nosso gabinete, nossa equipe, o diálogo. O centro de referência, eu penso que ele vai evoluir também quando ele estiver constituído, né? O seu início não vai ser uma perfeição, até pela dificuldade de formação que todos salientaram aqui, dada também a dificuldade de você unir dentro de uma política única 6, 8 mil síndromes diferentes, que aí geram esse desconhecimento, essa ignorância no sentido mesmo de não conhecer, de não saber. Achei também muito corajoso o depoimento da doutora Caliana, mais um, quando a senhora falou que nunca tinha ouvido falar de síndrome de Rett. Eu vou atrás. Mas é também uma oportunidade para o profissional crescer e entender. Então, eu acho que o centro ele vai caminhar nessa linha. Porque eu penso que talvez seja uma análise de fora e equivocada até. Mas, para trabalhar com raro, tem que ter o desejo de se trabalhar. Então, quando você tem o desejo, você vai atrás, você busca o conhecimento. Talvez seja esse o caminho. Vamos trabalhar assim. Obrigado.